Bom dia, pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre Provérbios capítulo 20. E esse capítulo vai iniciar assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Aqui já vai começar esse capítulo falando claramente sobre a questão dos vícios, né? E aqui fala sobre a bebida, mas a gente pode associar também isso a qualquer outro tipo de vício, qualquer outro tipo assim de substância, né? Que nos faça perder a razão e que nos faça ser dominados, né? E assim adquirir um certo vício, né? Que vai falar inicialmente sobre a questão do vinho, porque o vinho, como eu já falei outras vezes, eles usam a linguagem e as coisas mais utilizadas, né? Mais comuns na época, e na época que foi escrito esse provérbio, então naquela época era o vinho que se usava mais, né? Aí vai dizer lá no versículo 2: o medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Ou seja, quem dá fim às contendas, o pacificador, é honrado, né? É uma honra, vai dizer aqui. Mas os insensatos acabam sempre se envolvendo nas brigas, nas discussões, né? O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Apesar de não ir lá e fazer o seu trabalho, mesmo assim ele vai lá procurar, né, e vai ver que de fato não tem nada lá, porque ele não plantou, né, a gente sabe que não planta, que não trabalha, não vai adquirir, não vai poder colher o fruto. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimentos traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Que só o Senhor, né, para purificar o nosso coração. E nós podemos estar realmente livres, né, justificados do nosso pecado. É interessante essa questão do estar purificado, de ser justificado, e o Provérbios fala muito sobre a questão do homem justo. Talvez você já diga assim, né, eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida, não me sinto uma pessoa justa. Mas eu quero que você saiba que quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus, Ele morreu para que nós fôssemos justificados. Então, Ele pagou a culpa que era nossa. Então, quando você está em Cristo, apesar do seu passado de pecado, porque todos nós temos um passado de pecado, diariamente estamos lutando contra ele, nós somos justificados. Então, nós somos justos aos olhos de Deus, não por nosso próprio mérito, mas pelo sacrifício de Cristo, né? Jesus se tornou, né, escândalo, Jesus se tornou vergonha em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço que era para nós termos pago, né? Que era o preço de sangue. Então ele morreu para que nós fôssemos justificados. Então quando você está em Cristo, você é justificado. E a Bíblia vai falar sobre essa questão do justo, né? A partir do momento que você é justificado e você começa a viver uma vida justa, em santidade, buscando a Deus, então você vai começar a colher também os frutos de quem é justo, né? De um homem e de uma mulher justificadas, de um homem e de uma mulher justos e justa em Deus, né? E justificados em Deus. E vai dizer aqui sobre o homem justo, né? Que leva uma vida íntegra, como seus filhos, como são felizes os seus filhos. E quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta, né? Que está falando sobre a questão da desonestidade. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revela se ela é pura e justa. Então a gente sabe que nós já nascemos com o pecado original, né? E desde muito pequenos nós mostramos através das nossas atitudes, nosso comportamento, nossa personalidade. E aqui já vai falar sobre isso, né? Se ela é pura e justa, apesar de ser criança, a gente, através do comportamento a gente consegue analisar muitas coisas, né? Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra, né? Aqui falando sobre a questão do trabalho. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio, né? Isso aqui a gente já viu muitas pessoas fazer, né? Certamente em alguma situação da vida você já deve ter visto a pessoa desmerecer e depois dizer que aquela coisa realmente foi um bom negócio, né? Enfim, as pessoas têm às vezes esses hábitos de fazer isso.
Mesmo onde há ouro e rubi, que ele vai falar, né? Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis, em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Então aqui vai estar falando o que, né? Mesmo onde há ouro e rubis, que são coisas valiosas e preciosas, onde há os lábios que transmitem o conhecimento, são rara preciosidade, ou seja, é raro também pessoas com conhecimento, nós devemos sempre estar atentas, né? A gente sabe que quem procura pedras preciosas e ouros, eles estão sempre cavando, procurando aquilo, porque realmente vale muito, e assim nós devemos fazer também com conhecimento, estar perto de pessoas que possam nos transmitir conhecimento também. Toma-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca, né? O resultado sempre vai ser ruim. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação, ou seja, esteja atento sempre a isso, né? A questão da orientação é muito importante, a gente não pode fazer coisas sem orientação, sem conselho, sem pesquisa, né? Sem saber realmente onde nós estamos pisando, né? Isso é muito importante. Os planos, projetar as coisas é muito importante, né? Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Esse versículo aqui fala por si mesmo, né? Evite quem fala demais. E conta muitos casos, porque geralmente quem conta muitos casos acaba contando muito sobre as pessoas também, né? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão, né? Aqui a questão também da paternidade, da maternidade, da honra dos filhos, né? A herança que se obtém com ganância, no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Isso aqui fala a questão da vingança, né? A vingança vem do Senhor, as pessoas que plantam, elas vão colher, e nosso dever é perdoar. Nós devemos ser perdoadores, e como a gente já falou em outro capítulo também, a questão de não dar vazão às ofensas, né? Não se deixar ser vencido pela questão da ofensa. E aqui diz, né? Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Então aqui já, mais uma vez, falando sobre a questão da desonestidade, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Aqui também é uma questão muito interessante, a questão do voto, né? Nós devemos sempre fazer votos com entendimento daquilo que nós estamos votando ao Senhor, né? Aquilo que nós estamos levando nesse voto que nós fizemos ao Senhor. Então, é a armadilha consagrar algo precipitadamente, ou seja, pense realmente no voto que você vai fazer ao Senhor, né? Porque nós precisamos ser fiéis àquilo que nós estamos votando ao Senhor, aquilo que nós estamos levando em consagração ao Senhor, né? O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos em seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. É interessante aqui que quando a gente fala sobre a questão do rei, né, que o rei, que eu até vou ler novamente o versículo, o rei abana os ímpios, né, abana é como se fosse, mandasse para longe os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar, ou seja, que faz essa comparação em relação, apesar, né, de nem sempre o governo ser aquilo que nós queremos, as autoridades sermos aquilo que nós queremos, aqui a gente pode comparar muitas vezes a questão do rei e a questão das autoridades, né, que naquela época o rei era a autoridade maior. Então, a gente pode entender que a autoridade, ela tem, sim, o dever, a função e o poder de corrigir os ímpios, corrigir os maus, né? Por isso que nós devemos sempre estar orando pelas autoridades, que nem como eu já falei, nem sempre nós vamos concordar com quem está lá,
mas nós não podemos negar que sobre eles há uma autoridade, né? E que eles sejam usados para corrigir o mal, sim, não para promover o mal, né? Como infelizmente muitas vezes nós vemos acontecer. Mas nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre essa questão de autoridade, e nós podemos associar muitas coisas aqui quando fala em relação aos reis também, né? Que naquela época eram reis e aqui são outras autoridades, são presidentes, governantes, enfim. Então, só para ficar mais clara essa questão das autoridades quando a gente faz um comparativo com o que nós vivemos hoje, né? Então, a gente vê muitas coisas aqui em relação ao discernimento, em relação a analisar as pessoas, né? Que vai falar da criança, né? Que nós podemos ver através do comportamento da criança, como ela é, e assim nós vemos também através do comportamento das pessoas, mesmo adultas, como elas são, o que elas têm dentro delas através do comportamento delas. Nós vimos sobre a questão da fala, novamente, que tem se repetido, né? Capítulo após capítulo, essa questão do falar demais. Então aqui, mais uma vez eu falo para vocês, releiam. Se você não entendeu alguma coisa através da minha leitura, leia você mesmo, questione cada versículo, porque nós precisamos aprender, né? Meditar na palavra, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre meditação, a gente geralmente associa, né, com outras religiões, enfim, mas nós precisamos meditar na palavra. O que é meditar? É pensar naquilo, é entender aquilo, é pesquisar sobre aquilo para que aquilo se consolide na nossa mente, no nosso entendimento, e a gente possa também ensinar as pessoas com certeza e com clareza sobre a palavra de Deus, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado você e eu te espero no nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui o que você está achando, aquilo que você ainda tem dúvida, tá bom? Que fazendo assim você me ajuda aqui no canal e também o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá bom? Tchau, tchau!